Quando os muçulmanos dizem que estão aqui para dominar, não é hipérbole, não é piada, não é uma encenação, não é nada do que a esquerda vai te dizer. Eles estão falando sério sobre isso. Ouça só. Assalamu alaikum, pessoal. Hoje estamos no Parque Al-Tabali para entrevistar pessoas. Encontrei algumas perguntas, irmão. Certo, que mensagem você quer passar para a extrema-direita? Quero dizer, estamos aqui para dominar o seu país. Vocês não podem nos impedir. Vocês podem tentar, mas estamos aqui para fazer valer a Sharia. E é isso. Ele está falando sério, não é brincadeira. Ouçam esse palhaço. Ok, você conhece o outro argumento. Se não gosta daqui, vá para seu país. Por que faríamos isso se nossos antepassados foram essenciais na reconstrução do país após a Segunda Guerra? Nossos avós trabalhavam nas fábricas por 20 horas. Foram nossos avós que vieram para cá e tocaram seus negócios. Foram nossos avós que trouxeram o delicioso curry, que é o prato nacional de vocês. Então, como podem nos dizer para ir embora? Nós não vamos a lugar nenhum. Estamos aqui para ficar. Como eu disse, não estamos aqui para participar. Estamos aqui para dominar. Eles estão felizes, né? Então, quando eles dizem isso, não pense que é exagero ou que estão só brincando. Eles realmente acreditam nisso porque já viram gerações de políticos sem coragem no Reino Unido. Estamos repetindo isso aqui também de forma um pouco diferente. Ainda há tempo e espaço para evitar esse destino, mas já ocorre na Austrália. Esse é o propósito deste vídeo. Certo, como vocês sabem, Anthony Albanese, que é o pior primeiro-ministro da história da Austrália no pior momento possível, o que é nosso azar. E ainda temos mais 2 anos para aguentá-lo. E nesse meio tempo, eu garanto a vocês, ele vai destruir a Austrália, certo? Se você acha que as coisas estão ruins, elas vão piorar muito. Um dos métodos que ele adotou para destruir a Austrália é inundar nosso país com extremistas radicais. Então, depois de anos mentindo, dizendo que não está facilitando o retorno das noivas do ISIS, que são terroristas do ISIS, como sabem, há semanas 4 terroristas do ISIS vieram para a Austrália com seus filhos. Agora mais uma dúzia chegou. A maioria nem foi acusada. Vejam este caso. Mark Levy vai explicar a situação melhor do que eu. Ouçam-no, ele é apresentador de rádio. Disse que não enrolaria mais nesse assunto. Diria isso ao primeiro-ministro. Os australianos estão completamente de saco cheio de verem sua segurança sendo tratada como prioridade secundária em relação ao politicamente correto. O que aconteceu ontem à noite nos aeroportos de Sydney e Melbourne não foi só uma falha da segurança nacional, foi uma piada. Estou horrorizado, furioso e sinceramente enojado. Nenhuma das mulheres ligadas ao ISIS foi presa ontem à noite. Nenhuma. 7 voltaram ao país e daí... nenhuma delas quebrou a lei. Desde então, uma delas foi presa. E eu tenho um vídeo pra você. Dá uma olhada. Se você acha que essas pessoas mudaram, talvez pelo menos Shamima Begum tenha tirado a burca. E ela está dizendo, ei, olha, estou ficando cada vez mais ocidentalizada. Então, por favor, deixem-me entrar. Isso é uma farsa. Pelo menos a Grã-Bretanha foi mais corajosa que a Austrália. Estamos literalmente trazendo esses jihadistas que ainda parecem jihadistas e não mudaram nada. A única razão pela qual eles voltaram para a Austrália é que a vida no campo de refugiados sírio ficou insuportável para eles. Então eles decidiram voltar para o mesmo país que eles tanto odeiam. Eu tenho mais. Estou chocado. Esses apoiadores do terrorismo entraram por uma porta dos fundos, sem passar pelo terminal internacional. Não, eles foram tratados como realeza ou celebridades globais. Exijo saber por que receberam tratamento especial. Se todos os viajantes precisam passar por imigração, alfândega e saguão de chegadas, por que esses simpatizantes do terrorismo foram levados para longe do público? E por que eles não foram presos como as 3 mulheres acusadas de crimes graves, inclusive contra a humanidade? Onde está a responsabilização? Quais as consequências para quem entra em um culto da morte? Isso é tão errado. E você sabe quem é o responsável? Hoje de manhã, estou apontando o dedo para o primeiro-ministro deste país, Anthony Albanese. O pior primeiro-ministro. Esse deveria ser o subtítulo de Anthony Albanese, o pior primeiro-ministro da história da Austrália. Não acho que ele será o último pior primeiro-ministro ou que manterá esse recorde por muito tempo. Não vai. Se houver outro governo trabalhista ou de esquerda, o próximo primeiro-ministro será ainda pior. Não há correção de curso além do pêndulo balançar para o lado oposto, ou seja, para a direita. Não existe outra solução. E o ministro de Assuntos Internos, Tony Burke. O governo federal diz que essas pessoas serão monitoradas, mas por quem? Nossas agências de inteligência já estão no limite. Serão necessários dezenas de agentes da ASIO e policiais federais em tempo integral para monitorar só um indivíduo de alto risco. Eles não conseguem fazer isso por falta de recursos. O homem do Vidacom estava na lista de observação. O que aconteceu? Quantas vezes já vimos isso até no Reino Unido?
Ele era conhecido pelas autoridades, pelo M6, pelo Prevent ou algo assim. Mas o que você quer dizer com lista de observação? Não é como nos filmes onde uma van sem identificação fica estacionada do lado de fora da casa e eles estão vigiando o tempo todo. Não funciona assim. Não é desse jeito. Tudo o que eles têm é tipo, ok, eles têm um banco de dados, colocam o nome lá e pronto. Esquecem disso porque simplesmente não temos recursos para monitorar cada um deles. De novo, teria sido administrável, como eles costumavam mostrar nos filmes de Hollywood dos anos 90. Era administrável quando você tinha muito poucos, um número muito pequeno de muçulmanos no seu país. É por isso que continuamos dizendo, quanto mais muçulmanos você tiver, mais ataques terroristas você vai ter, mais radicais você vai ter. É matemática simples. A matemática não mente. Se você tem 1 milhão de muçulmanos e apenas 1% deles são extremistas, diga adeus a todos os seus recursos. É isso. Acabou para você. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então quem está pagando a conta por isso? Isso mesmo, é você. Você. Sem contar a acomodação desses simpatizantes do terror. Simp do terror é um termo apropriado. Adivinha onde essas mulheres e crianças estão ficando em Sydney? Elas foram hospedadas em um hotel. O ministro de Assuntos Internos nos garante que a comunidade está segura. Esse cara, se ele conseguir Anthony Albanese, deixa eu só fazer um parêntese. Eu odeio ele mais do que o Anthony Albanese. Esse cara é um completo filho da mãe. Falando isso no estilo australiano, Será que Tony Burke está preparado para chegar lá hoje, olhar o povo australiano nos olhos e garantir que a radicalização não vai simplesmente ser importada direto para nossos bairros? ele pode, na verdade. Ele conta mentiras olhando direto nos seus olhos. Ele olha pra você e mente. Ele simplesmente mente. Já exibi tantos vídeos dela e o odeio. Podem aplicar as leis de discurso de ódio em mim por dizer isso diante das câmeras. Eu odeio esse governo. Eu odeio Anthony Albanese. E eu odeio Tony Burke ainda mais. Eu disse que não ia mais fazer rodeios sobre esse assunto. Diria isso ao primeiro-ministro. Os australianos estão cansados de ver sua segurança ficando em segundo plano diante do politicamente correto. Cansamos de um governo trabalhista rigoroso com cidadãos cumpridores da lei, mas fraco quanto à nossa segurança nacional. Fraco. Fraco como água. Nós temos um ditado diferente, mas, sabe, tinha que ser algo apropriado para o rádio. Tinha que ser adequado para o rádio. Certo, então olhe para isso. Um dos parentes de um dos terroristas do ISIS fez uma declaração. Desculpe, ele é irmão de uma noiva do ISIS que voltou para a Austrália. Ouça o que ele diz. Ouça o que ele diz. Olha a ousadia dele. Você não pode deixar caras que são cidadãos australianos. Os filhos deles são cidadãos australianos. Você quer criticar isso, você não gosta da lei. Se você está dizendo para eles irem embora, se você não gosta da lei na Austrália, então você deve ir embora. Porque nós estamos aceitando a lei. Se você não aceita a lei na Austrália, então muito obrigado. Por favor, vá embora. Então ele está dizendo aos australianos anglo-saxões ou australianos que não são muçulmanos, que não tem nada a ver, porque a sociedade australiana não tem nada a ver com a Sharia. Sim, nós originalmente não temos nenhum vínculo histórico ou cultural com o Islã, o islamismo ou a Sharia. Então, é natural que os australianos, que a sociedade australiana em geral, sinta repulsa pela Sharia. É natural. Mas ele diz à maioria dos australianos, se não gostam dessas pessoas vindo para a Austrália, vocês é que devem sair. Por isso mostrei aqueles vídeos antes. Então sim, essas pessoas são malucas. Mas, meu querido irmão muçulmano, temos uma solução melhor. Vamos mudar as leis deste país, pois ainda temos os números a nosso favor. Só precisamos despertar essas pessoas. E precisamos fazer mais ativismo. Precisamos mostrar o lado feio da sua religião e da sua ideologia. De forma um pouco mais rigorosa, vigorosa e agressiva para as massas australianas e direcionar a sociedade australiana para a direita do espectro político. É só isso que precisamos fazer. É isso que vai acontecer, por isso ele agora fala que respeitamos a lei. É assim que eles respeitam a lei. Ouça isso. Então, quando uma dessas noivas do ISIS chegou, elas desembarcaram na Austrália. Ouça. Veja só. Legal. Oh, oi. Então esse muçulmano radical e agressivo acabou de atacar um jornalista que só estava fazendo o seu trabalho. Essas pessoas têm valores culturais diferentes. Ouviu o cara anterior? Nós respeitamos a lei. Eles não. Eles odeiam a lei. É conveniente para ele falar isso como se eles tivessem escolha. Eles decidiram que, ao irem para a Austrália, precisariam cumprir todos os trâmites legais. Então, a Ásia, a Isha, seja qual for o nome dela, vem para a Austrália porque é melhor do que apodrecer em um campo de refugiados na Síria. Então é por isso.
É conveniente só pra eles. Eles não respeitam a lei de jeito nenhum. Eles não amam a Austrália. Eles odeiam a Austrália. Eles odeiam tudo sobre a Austrália. A única razão pela qual eles não deixaram a Austrália é porque a Austrália é um estado de bem-estar social. A maioria dessas pessoas nem trabalha. E você sabe o Centrelink. Deus abençoe o Centrelink por eles. Estou no aeroporto de Melbourne, aguardando o retorno de 2 chamadas noivas do Isis e seus filhos. Estou aqui na frente desta porta porque, enquanto a mídia esperava dentro do aeroporto, elas foram retiradas discretamente pelo que achamos que pode ser a segurança do aeroporto por este lado. Então é ele. Eles respeitam a lei. Ok. Eles não respeitam. Eles odeiam a lei. Eles odeiam a Austrália. E isso não é um caso isolado. Lembra quando o primeiro grupo dessas chamadas noivas do ISIS veio para a Austrália? Olha esse cara. Eles odeiam mulheres. Eles odeiam mulheres. Olha esse palhaço com cara de jihadista. Meu Deus, vamos só rebaixar o padrão estético. Por que você não colocou mais pra cima? Por que você se casou com um terrorista do ISIS? Escuta o rosto dele. Escuta isso. Olha para o rosto dele. Por que as crianças? Não fique quieta. Sua vadia. E quem está permitindo isso? Anthony Albanese, pior primeiro-ministro da história da Austrália. Então, ao contrário do que Mark Levy disse, desde então, uma dessas terroristas do ISIS foi presa. Mas olhe para ela, olhe só para a aparência dela. Você acha que ela se regenerou? Eles nem sequer se regeneraram. É por isso que eu disse que pelo menos Shamima Begum está fingindo que se recuperou e está tentando mostrar que deixou o niqab de lado. Olhe para essa aqui. Meu Deus. Isso é o ISIS. Ela ainda é do ISIS. Este tambor ainda é do ISIS. O que estamos fazendo? Por que temos que fazer isso? Eles encontraram uma brecha. Eles encontraram uma maneira de explorar a lei australiana. É por isso que eles estão fazendo o que estão fazendo. E você e nós, coletivamente, estamos permitindo isso. Sabe, somos uma democracia. Então não podemos simplesmente lavar as mãos e dizer: olha, eu tentei, não conseguimos nada. Coletivamente, nós somos a Austrália. Nós somos uma democracia. Isso está acontecendo sob nossa responsabilidade. Isso não vai desaparecer. Estamos trazendo esses bárbaros de culturas bárbaras que odeiam a Austrália. O Centrelink vai pagar aos filhos dela ou para a família dela. Estamos criando uma geração inteira de pessoas que nos odeiam, que odeiam a Austrália, que odeiam a civilização ocidental, que odeiam o Ocidente. Eles sempre verão a Austrália como o fantoche dos Estados Unidos que bombardeiam países muçulmanos. Mostrei o vídeo daquele idiota da Inglaterra dizendo: nós construímos esse país. Não, você não construiu. Paquistaneses ou muçulmanos eram menos de 1% da população do Reino Unido nos anos 50 quando chegaram. Mas eles reconstruíram o Reino Unido. Não construíram nem reconstruíram. Mas eles precisam inventar essas histórias para justificar a presença deles. Como disse, eles só aproveitam sua educação, pois a maioria dos australianos é educada. A dos britânicos também era, mas não é mais. É por isso que as pessoas estão adotando uma narrativa cada vez mais dura em relação à imigração. E isso vai acontecer. Vai acontecer. Espero que não demore uma década. Espero que não demore 10 anos para a Austrália, porque se levarmos 10 anos para mudar a trajetória deste país, então as coisas vão piorar muito. Muita gente vai se machucar. Muita gente será intimidada e provocada sem motivo. Muçulmanos vão fazer das deles ataques terroristas e antissemitismo, além de irritar bloqueando ruas. Eles vão converter igrejas em mesquitas. Eu deveria ter mencionado isso em uma das minhas previsões. Você vai ver muito mais incêndios criminosos contra igrejas. Você vai ver, essa é a minha previsão, número 11. Você vai ver igrejas pegando fogo aleatoriamente. Você vai ver isso. Onde quer que a população muçulmana cresça por algum motivo, locais religiosos ou lugares de culto de outras religiões de alguma forma começam a pegar fogo. Isso está acontecendo no Japão agora. Já aconteceu no Canadá, Reino Unido e França. Ainda não ocorreu na Austrália, mas vai acontecer. É horrível. Precisamos acordar, pessoal.